Oi, meu nome é Letícia Magalhães de Souza, sou aluna do segundo ano do curso de Manutenção e Suporte em Informática e hoje eu vou falar sobre morfologia vegetal do feijão na disciplina de Biologia ministrada pelo professor Renato de Oliveira. O feijoeiro comum é uma das principais culturas de grãos produzidas no Brasil e no mundo. A produção anual de feijão é dividida entre 3 safras de cultivo. O feijoeiro é uma planta de clima tropical e os tipos mais conhecidos são o feijão carioca, feijão preto, feijão vermelho, feijão branco e feijão fradinho. O sistema radicular do feijão consta de uma raiz principal pivotante, da qual partem ramificações. No embrião, logo abaixo dos cotilédones, o eixo central em sua porção inferior consiste do hipocótilo e da radícula. A radícula cresce com orientação geotrópica positiva, dando origem à raiz principal ou primária. Da raiz principal se desenvolvem lateralmente raízes secundárias, terciárias e outras. O caule origina-se a partir do meristema apical do embrião. É a parte aérea que consta de uma haste ramificada, se faz como eixo principal da planta e contém vasos em sua periferia em arranjo regular. Muitos caules possuem nós, nos quais são encontradas as gemas laterais. Delas é que são desenvolvidos os ramos, juntamente com as folhas. Entre um nó e o outro, temos os entrenós. Na extremidade superior, há a gema apical, contendo primórdios foliares, de onde se desenvolverão as folhas. O feijoeiro possui 2 tipos de folhas, as simples, que são as primárias já presentes no embrião, e compostas, que são as demais folhas trifolioladas. Elas contêm nervuras ramificadas reticuladas e são compostas de 3 folíolos deltoides, acuminados, mais ou menos pubescentes, sendo um terminal e os outros 2 laterais e opostos. As flores apresentam um cálice verde gamocéfalo protegido por bracteulas persistentes. O ovário é estreito e alongado, contendo os óvulos distribuídos em linha. O estilete termina no estigma recurvado provido de pelos. As sementes são compostas por um tegumento ou casca, um embrião que contém radícula, essa que origina o sistema radicular, um hipocótilo, região de transição entre a plúmula e a radícula, e uma gêmula, que é formada por um meristema apical e por 2 folhas simples mais ou menos desenvolvidas. Há também um tecido de reserva, que é composto por 2 cotilédones, folhas seminais ou embrionárias que contêm as reservas necessárias à germinação e ao desenvolvimento inicial da planta, e também um endosperma, um tecido vegetal que contém 3 conjuntos de cromossomos, é composto por 2 núcleos polares do óvulo e também por um gameta masculino. O fruto é uma vagem, legume formado por 2 partes denominadas valvas, uma superior e outra inferior. Pode ter uma forma reta, arqueada ou recurvada, e a ponta ou extremidade pode ser arqueada ou reta. Ele é o resultado do amadurecimento do ovário, garantindo a proteção e auxiliando a dispersão das sementes surgidas após a fecundação. Sua cor pode ser uniforme ou não, pode variar de acordo com o grau de maturação. O desenvolvimento do feijoeiro compreende 2 grandes fases. Fase vegetativa, que é da germinação até o aparecimento dos primeiros botões florais, e a fase reprodutiva, que é da emissão dos botões florais até o pleno enchimento de vagens e maturação das sementes. A embebição é o primeiro passo para a germinação, com consequente aumento de volume interno e rompimento do tegumento, permitindo o crescimento do embrião para o meio exterior. A raiz primária penetra na terra por geotropismo positivo, enquanto no outro extremo, outro eixo se desenvolve geralmente por geotropismo negativo, originando o caule e as folhas. Essa é uma germinação epígea, pois os cotilédones e a gema apical são elevados acima do solo pelo alongamento do hipocótilo. Já na etapa de desenvolvimento, começa com o período de pré-floração, onde ocorre o desenvolvimento dos ramos secundários, dos botões florais e termina a partir da abertura da primeira flor. Logo após vem a floração, que inicia-se quando 50% das plantas apresentam flores abertas e termina quando 100% das flores estão abertas. Na formação das vagens, as flores que já estiverem fecundadas perdem suas pétalas e começa a formação das primeiras vagens, conhecidas como canivetes. Termina quando todas atingem seu comprimento máximo. Depois, há o enchimento das vagens, que ocorre o aumento do volume das mesmas em decorrência do enchimento dos grãos.
E por último, vem a maturação. As vagens começam a secar e perder sua coloração. Na classificação botânica, o feijão é do reino Plantae, divisão Magnoliophyta, subramo das Angiospermas, classe Dicotyledônia, ordem Fabalis, família Fabaceae, gênero Phaseolus, espécie P. vulgaris L, nome binominal Phaseolus vulgaris L. O Brasil é o maior produtor de feijão comum, Phaseolus vulgaris, do mundo. Os estados do Paraná, Minas Gerais e Bahia são os principais produtores, o que corresponde a quase 50% da produção nacional. As 3 espécies de feijão que são muito cultivadas aqui no Brasil são o Phaseolus vulgaris, Vigna unguiculata e o Cajanus cajam. A combinação de arroz com feijão é típica da culinária do Brasil e da América Central. Geralmente, tal combinação acompanha carnes, verduras e tubérculos. O feijão comum é a base de várias sopas e caldos. O feijão frade é frequentemente cozido e servido com cebola e salsas picadas. Do feijão preto se faz a feijoada. Enfim, podem ser montadas diversas combinações com o feijão. Os maiores produtores mundiais de feijão são Mianmar, Índia, Brasil, Estados Unidos, México e Tanzânia, responsáveis por 57% do total produzido no mundo, ou seja, 15,3 milhões de toneladas. Além disso, podemos concluir que ele é um item muito importante na economia, porque ele movimenta a agricultura familiar, a agricultura empresarial, inclusive para a exportação e a culinária. Na ecologia, o feijão miúdo, além de adubo verde, pode ser utilizado na alimentação animal através do pastejo entre 60 a 90 dias. O Programa de Ecologização da Cadeia Produtiva do Feijão visa criar um polo de produção, beneficiamento e comercialização de feijão ecológico, melhorando a renda e a qualidade de vida dos agricultores e garantindo a preservação do meio ambiente. Por fim, as curiosidades. Os feijões eram cultivados no Antigo Egito e na Grécia, sendo também cultuados como símbolo da vida. Ele possui inúmeros benefícios, apresentando em sua composição fibras, ferro, sais minerais, potássio, fósforo e cálcio. No Japão é muito comum a fabricação de doces à base de feijão. Bom, esse foi o meu trabalho e espero que tenham gostado.